A garoa fina caía sobre São Paulo naquela manhã de junho, envolvendo os arranha-céus em uma névoa prateada característica da cidade. Bernardo Almeida Prado observava as gotas escorrerem pela janela panorâmica de sua cobertura no Hotel Excelsior, a joia da coroa do império hoteleiro de sua família. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o envelope branco que acabara de receber. Resultados de exames que poderiam mudar todo o seu futuro. O consultório médico particular do Dr. Ricardo Bueno ficava no coração dos jardins. Mas para Bernardo, o trajeto de volta pela Avenida Paulista parecera uma eternidade. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Cardiomiopatia hipertrófica, hereditária, 50% de chance nos próximos 5 anos. Aos 35 anos, Bernardo estava no auge de sua vida. O império hoteleiro dos Almeida Prado nunca estivera tão próspero, com hotéis de luxo espalhados por todo o Brasil, tendo São Paulo como sua base principal. Seu casamento com Carolina Montenegro, herdeira de uma das maiores construtoras do país e filha de seu principal investidor, estava marcado para daqui a 3 dias. Tudo estava meticulosamente planejado, como sempre estivera em sua vida. Senhor Almeida Prado, a voz de sua secretária pelo interfone, o trouxe de volta à realidade. Os convites especiais que o senhor solicitou acabaram de chegar da gráfica. Bernardo respirou fundo, tentando recompor sua usual máscara de controle. Traga-os aqui, Paula. Minutos depois, segurava em suas mãos um envelope dourado endereçado a Helena Mendonça. O papel importado tinha um leve aroma de lavanda, uma escolha proposital, lembrando o perfume que ela sempre usava. Sua mão tremeu levemente ao passar os dedos sobre o nome dela, escrito em elegante caligrafia. Helena. Depois de 9 anos ainda doía pensar nela, seu primeiro e único amor verdadeiro, antes que as ambições de sua família os separassem. Agora, estabelecida como uma renomada arquiteta em Londres, ela seria forçada a testemunhar seu triunfo final. O convite era sua pequena vingança, uma forma de mostrar que ele havia seguido em frente, que seu sucesso não dependia dela. O motorista está aguardando para entregar os convites especiais, senhor, informou Paula. Bernardo ajeitou sua gravata Hermès diante do espelho, ensaiando seu melhor sorriso de satisfação. O diagnóstico recente era apenas um obstáculo menor. Ele era um Almeida Prado, afinal, e Almeida Prados não se deixavam abater por adversidades. Seu casamento seria o evento do ano em São Paulo, e Helena precisava ver isso com seus próprios olhos. Cancele minha reunião das 4, ordenou a secretária. Preciso resolver alguns detalhes do casamento com Carolina. Enquanto descia até a garagem em seu elevador privativo, Bernardo não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava em movimento. O diagnóstico, o casamento, o convite para Helena, todas as peças pareciam se mover em uma dança complexa, cujo fim ele não conseguia prever. A garoa persistia lá fora, e o céu de São Paulo parecia mais cinzento que o normal. No rádio do carro, uma música antiga começou a tocar. Trem das 11, de Adoniran Barbosa. Bernardo mudou rapidamente a estação, mas não antes de sentir um aperto no peito que nada tinha a ver com sua condição cardíaca. Em seu escritório, o convite para Helena permanecia sobre a mesa, aguardando para ser entregue. As palavras gravadas em dourado brilhavam sob a luz da tarde. Bernardo Almeida Prado e Carolina Montenegro convidam para seu enlace matrimonial. Era sua cartada final, seu ato de vingança perfeito. O que ele não sabia era que aquele convite seria o catalisador de uma tempestade que mudaria para sempre, não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O sol começava a se pôr atrás dos arranha-céus, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Os sinos da Catedral da Sé badalavam ao longe, marcando mais um fim de tarde na metrópole. Para Bernardo Almeida Prado, no entanto, aquele não era apenas mais um dia, era o início de uma jornada que o levaria a questionar tudo em que sempre acreditou. Helena Mendonça estava finalizando os últimos detalhes de um projeto em seu escritório em Londres quando o envelope dourado chegou. Seu coração falhou uma batida ao reconhecer o brasão dos Almeida Prado no lacre. 9 anos haviam se passado desde que deixara São Paulo, mas algumas feridas
pareciam nunca cicatrizar completamente. "Morty e Helena?" perguntou sua assistente Emma da porta. "No thanks", respondeu automaticamente, seus olhos fixos no envelope. "You can go home now, it's getting late." Sozinha no escritório com vista para o Tâmisa, Helena finalmente reuniu coragem para abrir o convite. As palavras dançaram diante de seus olhos, cada uma delas como uma pequena adaga. Bernardo Almeida Prado, Carolina Montenegro, o casamento do ano. Um sorriso amargo se formou em seus lábios. Então, era isso que ele queria: exibir seu triunfo, mostrar como havia prosperado sem ela. O perfume de lavanda que emanava do papel era a prova final de que o convite fora escolhido a dedo para provocá-la. Seus olhos se desviaram para a fotografia em sua mesa. Miguel e Rafael, seus filhos de 8 anos, sorrindo durante suas últimas férias em Portugal. Os meninos eram a imagem perfeita de Bernardo quando criança, embora ele não soubesse da existência deles. A mesma forma do rosto, os mesmos olhos verdes penetrantes, até mesmo o sorriso torto que tanto a encantara anos atrás. Helena se levantou e caminhou até a janela de seu escritório no 20º andar. Londres se estendia diante dela, tão diferente da selva de concreto que era São Paulo. Ali, ela havia reconstruído sua vida, transformando-se em uma das arquitetas mais requisitadas da Europa. Seus projetos sustentáveis e inovadores eram disputados por clientes de alto padrão, e ela havia conseguido dar aos gêmeos uma vida confortável e feliz. "Mami?" A voz de Miguel a surpreendeu. Ela havia esquecido que hoje era dia de Mrs. Thompson, a babá, trazer os meninos ao escritório após a aula de natação. O Copan projetava sua sombra característica sobre a cidade, enquanto Carolina Montenegro supervisionava os últimos preparativos para o casamento no salão principal do Hotel Excelsior. As flores importadas da Holanda chegavam em carregamentos precisamente cronometrados, transformando o ambiente em um jardim de inverno digno das mais elegantes revistas de decoração. "Os arranjos da entrada precisam ser mais altos", instruía ela a uma das decoradoras, seu perfeccionismo evidentemente herdado do pai, Ricardo Montenegro, um dos maiores empreendedores do país. "E verifiquem novamente a iluminação do altar." Do outro lado do salão, Roberto Almeida Prado, pai de Bernardo, conversava em tom baixo com seu filho. "Tem certeza que quer manter todos os convidados da lista? Ainda dá tempo de fazer alguns ajustes." Bernardo sabia exatamente a que o pai se referia. A presença do nome de Helena na lista de convidados não havia passado despercebida pelo patriarca da família. "Está tudo sob controle, pai. Confie em mim." Mas Roberto não parecia convencido. Seus olhos, carregados de preocupação, estudavam o filho com intensidade. "Você está diferente desde a consulta com o Dr. Ricardo. Há algo que precise me contar." "Nada com que se preocupar", Bernardo desconversou, ajustando a manga de seu terno italiano. "São apenas os nervos do casamento." Naquele momento, Carolina aproximou-se dos dois, seu vestido de grife farfalhando suavemente contra o mármore do piso. "Benzinho, precisamos revisar o cronograma da cerimônia com o celebrante." Bernardo assentiu, grato pela interrupção. O celular em seu bolso vibrou. Era uma notificação do aplicativo de rastreamento de voos. O avião de Helena havia acabado de partir de Londres. Em menos de 12 horas ela estaria em São Paulo. Na cobertura do hotel, mais tarde naquela noite, Bernardo não conseguia dormir. As luzes da cidade piscavam como milhares de estrelas terrenas através de sua janela. Seu laptop estava aberto na página do perfil profissional de Helena, fotos de seus projetos arquitetônicos premiados, entrevistas para revistas internacionais, uma vida de sucessos construída do outro lado do oceano. Uma foto em particular chamou sua atenção. Helena em um evento de arquitetura em Dubai, sorrindo ao lado de um prédio que havia projetado. Havia algo diferente em seu olhar, uma maturidade que não estava lá 9 anos atrás. E ainda assim, ela continuava sendo a mesma Helena que conhecera nos corredores da FAUSP, com aquele brilho determinado nos olhos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carolina. "Você viu as previsões do tempo para amanhã?" Ela perguntou sem preâmbulos. "Dizem que vai chover. Precisamos acionar o plano B para a cerimônia." "Não se preocupe",
respondeu automaticamente. O salão interno é até mais elegante. Bernardo, você está me ouvindo? Parece distante. Ele fechou os olhos, sentindo o peso de todos os segredos que carregava. O diagnóstico médico. O verdadeiro motivo para ter convidado Helena. A sensação crescente de que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Só estou cansado, mentiu. Amanhã será um grande dia. Após desligar, Bernardo abriu a gaveta de sua escrivaninha e tirou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, ele e Helena sorriam em frente ao MASP, jovens e apaixonados, sem ideia do que o futuro lhes reservava. No verso, uma mensagem escrita à mão. Para sempre seu, não importa o que aconteça. O aperto no peito voltou, mais forte dessa vez. Doutor. Ricardo havia sido claro sobre evitar estresse, mas como manter a calma quando seu mundo estava prestes a colidir com o passado que tanto se esforçara para enterrar? Na mesa ao lado, o convite que enviara a Helena parecia zombar dele. Seu plano de vingança agora parecia infantil, mesquinho, mas era tarde demais para voltar atrás. Em algumas horas, Helena Mendonça estaria de volta a São Paulo, e com ela, todos os fantasmas que Bernardo pensava ter deixado para trás. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava de atividade naquela manhã de sábado. Helena segurava firmemente as mãos de Miguel e Rafael enquanto atravessavam o saguão de desembarque. Os gêmeos, ainda sonolentos da longa viagem, olhavam com curiosidade para os cartazes em português. "Mummy, is this where you grew up?" perguntou Rafael, seus olhos verdes, tão parecidos com os de Bernardo, percorrendo o ambiente. "Yes, darling," Helena respondeu, sentindo uma onda de nostalgia. "This is São Paulo." O motorista que havia reservado já os aguardava com uma placa, e logo estavam atravessando a cidade em direção ao hotel. Não o Excelsior, é claro. Helena havia feito questão de se hospedar no outro lado da cidade, no bairro de Pinheiros. Enquanto o carro serpenteava pelo trânsito, memórias invadiam sua mente. Ali estava o parque onde ela e Bernardo costumavam passar as tardes de domingo. Mais adiante, o café onde se encontraram pela primeira vez. A cidade havia mudado em 9 anos, mas as lembranças permaneciam vívidas como se tivessem acontecido ontem. "Os meninos precisam descansar", disse a recepcionista do hotel. "O fuso horário de Londres é... Helena? Helena Mendonça?" Ela congelou ao ouvir aquela voz. Virando-se lentamente, encontrou Sofia Almeida Prado, irmã mais nova de Bernardo, parada no saguão do hotel. "Não acredito. Depois de tantos anos..." Sofia se aproximou, mas parou abruptamente ao notar os gêmeos. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Esses são... meus filhos", Helena cortou rapidamente. "Miguel e Rafael." Sofia alternava o olhar entre as crianças e Helena, as peças se encaixando em sua mente. Os meninos eram a imagem perfeita de Bernardo na mesma idade. Ela tinha fotos suficientes do irmão quando criança para saber disso. "Eles têm... quantos anos?" 8, Helena respondeu, segurando mais firmemente as mãos dos filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia abriu e fechou a boca várias vezes, claramente fazendo as contas. "Por favor, Sofia", Helena sussurrou. "Não agora." "Você vai ao casamento?" Sofia perguntou, ainda atordoada com a descoberta. "Sim, Bernardo fez questão de me convidar pessoalmente." Um lampejo de compreensão passou pelo rosto de Sofia. "Ele não sabe, não é?" Helena balançou a cabeça negativamente. Os gêmeos, alheios à atenção do momento, observavam fascinados o aquário gigante no saguão do hotel. "Mommy, can we go see the fish?" Miguel pediu, puxando sua manga. "In a minute, sweetie," Helena respondeu, antes de voltar-se para Sofia. "Preciso instalar os meninos. Foi bom te ver." Sofia assentiu mecanicamente, ainda em choque. Quando Helena já se dirigia aos elevadores com as crianças, ela chamou. "Helena, ele não está bem. Há algo acontecendo com Bernardo, algo que ele não conta para ninguém." Helena sentiu seu coração apertar, mas manteve a compostura. "O casamento é amanhã, Sofia. Seja lá o que for, tenho certeza que ele pode lidar com isso." No quarto do hotel, enquanto os meninos finalmente dormiam, Helena observava a cidade pela janela.
A garoa fina típica de São Paulo começava a cair, embaçando a vista dos prédios. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua assistente em Londres sobre um projeto urgente. Mas como pensar em trabalho agora? Aproximou-se das camas onde Miguel e Rafael dormiam. Era impressionante como, mesmo no sono, suas expressões lembravam Bernardo. O mesmo formato de sobrancelhas, o mesmo modo de franzir levemente a testa. Por anos, ela havia se convencido de que voltar a São Paulo seria um erro, que manter os meninos longe da família Almeida Prado era a coisa certa a fazer. Agora, observando seus filhos dormindo na cidade onde ela própria crescera, Helena se perguntava se todas as suas escolhas haviam sido realmente as melhores. O encontro com Sofia era apenas o começo. Em menos de 24 horas, estaria frente a frente com Bernardo, e dessa vez não haveria como esconder a verdade. Na mesa do quarto, o convite do casamento parecia brilhar sob a luz difusa da tarde paulistana. Helena o pegou, passando os dedos sobre o nome de Bernardo em relevo dourado. Amanhã, no momento em que entrasse naquela igreja com Miguel e Rafael, mudaria para sempre não apenas a vida de Bernardo, mas também o futuro de duas famílias tradicionais de São Paulo. A vingança dele estava prestes a se transformar em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A Catedral da Sé resplandecia naquela manhã de sábado. O sol que finalmente vencera a garoa entrava pelos vitrais históricos, criando um espetáculo de luzes coloridas que dançavam sobre os convidados. Carolina Montenegro estava radiante em seu vestido valentino exclusivo, cercada por suas madrinhas na sala da noiva. No outro lado da catedral, Bernardo ajustava pela 10ª vez sua gravata diante do espelho. Suas mãos tremiam levemente, efeito dos medicamentos que Dr. Ricardo havia receitado para controlar sua condição cardíaca. Ele tentava se convencer. Filho, Roberto Almeida Prado entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Sofia está estranha desde ontem. Tem algo que precisamos saber? Bernardo franziu o senho. Como assim? Ela encontrou alguém no hotel em Pinheiros. Está agitada desde então, mas se recusa a me dizer o que aconteceu. Antes que Bernardo pudesse responder, Paula, sua secretária, colocou a cabeça para dentro da sala. Senhor Almeida Prado, os convidados estão chegando. A cerimônia começará em 30 minutos. Do lado de fora da catedral, uma Mercedes-Benz preta estacionou discretamente. Helena respirou fundo antes de sair, ajudando Miguel e Rafael com suas gravatas borboleta. Os meninos estavam elegantes em seus ternos azul marinho idênticos, os cabelos cuidadosamente penteados, realçando ainda mais sua semelhança com Bernardo. Remember what we talked about? Helena sussurrou para os filhos. Vocês lembram o que combinamos? Corrigiu-se, alternando para o português. Sim, mamãe, responderam em uníssono, seus sotaques britânicos evidentes mesmo nas palavras em português que ela vinha lhes ensinando nas últimas semanas. Dentro da catedral, os murmúrios dos convidados criavam uma atmosfera de expectativa. A nata da sociedade paulistana estava presente, empresários, políticos, celebridades. O casamento do herdeiro dos Almeida Prado com a filha dos Montenegro era o evento social do ano. Sofia, sentada na primeira fileira, não conseguia parar de olhar para a entrada da igreja. Quando viu Helena e os gêmeos entrando discretamente por uma porta lateral, seu coração disparou. Eles se sentaram no meio da igreja, parcialmente escondidos por uma coluna histórica. A marcha nupcial começou a tocar. Carolina surgiu na entrada principal, deslumbrante, nos braços de seu pai. Bernardo no altar sorriu automaticamente, seus olhos percorrendo a multidão de convidados. Foi então que ele a viu. Helena. O tempo pareceu congelar. Seus olhares se encontraram através da igreja e, por um momento, foram novamente aqueles jovens estudantes de arquitetura, apaixonados e cheios de sonhos. Mas havia algo mais. Ao lado dela, o sorriso de Bernardo vacilou. Seu rosto perdeu a cor ao observar os dois meninos sentados ao lado de Helena. Era como olhar para fotos suas de infância, duplicadas. O mundo começou a girar. O coral continuava cantando, Carolina continuava sua marcha até o altar, mas Bernardo mal registrava esses detalhes.
Seus olhos estavam fixos nos gêmeos, sua mente processando datas, acontecimentos, possibilidades. Foi quando Miguel, um dos gêmeos, levou a mão ao peito e começou a tossir. O som ecoou pela catedral, interrompendo a marcha nupcial. O menino empalideceu, sua respiração ficando irregular. "Miguel!" Helena gritou, o pânico em sua voz cortando o silêncio que havia se instalado. Bernardo, movido por um instinto que não sabia possuir, desceu do altar em direção a eles. Carolina parou no meio do corredor, confusa. Os convidados começaram a murmurar. "Ele tem o mesmo que você", Sofia gritou, levantando-se. "A mesma condição cardíaca." O tempo pareceu parar. Roberto Almeida Prado levantou-se bruscamente, seu rosto uma máscara de horror. "Não é possível. Precisamos de um médico", Helena gritou, segurando Miguel em seus braços. Foi nesse momento que o mundo de Bernardo Almeida Prado realmente desmoronou. Seu plano de vingança havia se transformado em um pesadelo que ele nunca poderia ter previsto. E agora, diante de toda a sociedade paulistana, seus segredos mais profundos estavam prestes a vir à tona, de uma maneira que mudaria para sempre o destino de todos os presentes. O caos se instalou na Catedral da Sé. Doutor Ricardo Bueno, que estava entre os convidados, correu para atender Miguel. Enquanto Carolina Montenegro permanecia paralisada no meio do corredor, seu vestido valentino contrastando dramaticamente com o mármore do piso. "Ele precisa ir para o hospital", declarou o médico após uma rápida avaliação. "Os sintomas são idênticos aos seus, Bernardo." "Aos dele?" Carolina perguntou, sua voz tremendo. "Que sintomas?" Bernardo estava ajoelhado ao lado de Miguel, seu próprio coração batendo irregularmente. Rafael, o outro gêmeo, segurava a mão do irmão, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto tão familiar. "Cardiomiopatia hipertrófica", Dr. Ricardo explicou, enquanto os paramédicos que haviam sido chamados entravam na igreja. "Uma condição cardíaca hereditária." "Hereditária?" Carolina repetiu, olhando de Bernardo para os gêmeos, a compreensão finalmente atingindo seu rosto. "Esses meninos, eles são meus filhos." Bernardo completou, sua voz apenas um sussurro. "Eles são meus filhos." O burburinho na igreja aumentou. Roberto Almeida Prado abriu caminho entre os convidados, seu rosto uma máscara de fúria e preocupação. "Isso é impossível. Helena foi embora há 9 anos porque você me obrigou a ir." Helena interrompeu, anos de mágoa transbordando em suas palavras. "Você me ameaçou. Disse que destruiria minha carreira se eu não deixasse São Paulo." Os paramédicos colocaram Miguel em uma maca, preparando-o para o transporte. Helena e Rafael se preparavam para acompanhá-lo quando Roberto fez um gesto brusco. "Esperem. Tem algo que vocês precisam saber." Sua voz estava carregada de culpa. "Bernardo, a condição cardíaca, ela não vem da nossa família." "Como assim, pai?" Bernardo perguntou confuso. Você é adotado", Roberto revelou, as palavras caindo como bombas no silêncio que se seguiu. "Seu pai biológico, ele tinha a mesma condição. Foi por isso que escolhemos você no orfanato, porque ele havia sido um grande amigo meu antes de nos deixar." Carolina deixou escapar uma risada histérica. "Então o grande herdeiro dos Almeida Prado nem mesmo é um Almeida Prado? Isso é ridículo. Este casamento... Esta farsa... Carol, eu posso explicar." Bernardo tentou, mas ela já estava removendo o véu e as joias. "Explicar o quê, Bernardo? Que você escondeu uma condição cardíaca grave? Que tem filhos que nunca mencionou? Que nem mesmo é quem diz ser?" Ela se virou para seu pai, Ricardo Montenegro, que observava tudo atônito. "Papai, vamos embora daqui." Os paramédicos começaram a mover Miguel em direção à ambulância. Helena e Rafael o seguiam de perto, mas Bernardo permanecia paralisado, dividido entre seguir seus filhos recém-descobertos ou tentar salvar os restos de seu casamento arruinado. "Vai com eles", Sofia sussurrou, colocando a mão em seu ombro. "Pela primeira vez na vida, Bernardo, faça a coisa certa." A Catedral da Sé, que minutos antes estava prestes a testemunhar a união de duas das famílias mais poderosas de São Paulo, agora era palco de uma cena que alimentaria as colunas sociais por meses. Os convidados começavam a se retirar.
cochichando entre si enquanto os montenegros saíam apressadamente pela porta principal. Seu plano de vingança, Helena disse a Bernardo enquanto entravam na ambulância. Olha só onde nos trouxe. Bernardo segurou a mão de Miguel, observando como ela era pequena e frágil em comparação à sua. Ao seu lado, Rafael o observava com uma mistura de medo e curiosidade. I'm sorry, ele disse aos meninos, sua voz embargada. Me desculpem por tudo. Enquanto a ambulância cortava o trânsito de São Paulo em direção ao hospital, Bernardo percebeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Seu império empresarial poderia estar em risco, sua reputação estava em frangalhos, mas pela primeira vez em anos, ele se sentia estranhamente em paz. Ali, ao lado de seus filhos e da única mulher que verdadeiramente amara, ele finalmente entendia que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. O Hospital Albert Einstein nunca pareceu tão silencioso quanto naquela madrugada. No quarto 507, Miguel dormia tranquilamente após os procedimentos iniciais, enquanto Rafael havia finalmente cedido ao cansaço em um sofá próximo. Helena observava os dois através da porta de vidro, suas mãos apertando uma xícara de café já frio. Os exames confirmaram. Dr. Ricardo aproximou-se silenciosamente. É a mesma condição cardíaca. Mas pegamos no início, o que aumenta consideravelmente as chances de um tratamento bem-sucedido. Bernardo, que estava sentado no corredor ainda usando seu terno do casamento agora amarrotado, levantou os olhos. E o Rafael? Também precisaremos monitorá-lo. A condição é hereditária. Então há grandes chances de ele também desenvolver os sintomas. Helena encostou a testa no vidro frio da porta, deixando escapar um suspiro cansado. As últimas 24 horas pareciam um sonho distante e nebuloso. Se eu soubesse, se alguém tivesse me contado sobre a condição cardíaca... Ninguém sabia, uma voz familiar interrompeu. Era Sofia, chegando com uma pequena mala. Trouxe roupas para você, Bernardo, e algumas coisas para os meninos também. O gesto simples da irmã fez Bernardo engolir em seco. Em meio ao caos que sua vida havia se tornado, Sofia permanecia seu porto seguro. Os jornais já estão noticiando, ela continuou mostrando seu celular. O Estadão folha todos os principais. Casamento dos herdeiros Almeida Prado e Montenegro termina em escândalo. Segredos e mentiras. O dia em que a alta sociedade paulistana parou. Ricardo Montenegro já anunciou a retirada de todos os investimentos. Bernardo comentou, sua voz desprovida de emoção. As ações dos hotéis caíram 30% em um dia. Helena se virou bruscamente. Isso é o que te preocupa agora? As ações? Não, ele respondeu, levantando-se. Mas é mais fácil pensar nisso do que admitir que arruinei a vida de todos ao meu redor por orgulho e vingança. Um movimento dentro do quarto chamou a atenção de todos. Miguel estava acordando. Helena e Bernardo entraram juntos, instintivamente se aproximando da cama. Dad? Miguel perguntou sonolento, a palavra pegando Bernardo de surpresa. Are you staying? Bernardo olhou para Helena, buscando permissão. Ela assentiu levemente. Yes, ele respondeu, sua voz embargada. I'm staying. Rafael acordou com o som das vozes, esfregando os olhos confuso. Por um momento, observou a cena diante dele. Sua mãe, o homem que acabara de descobrir ser seu pai, seu irmão na cama do hospital. Uma família estranha e improvável, unida pela primeira vez em circunstâncias que ninguém poderia ter previsto. Precisamos conversar sobre Londres, Helena disse finalmente. Minha vida está lá, meu trabalho... Eu sei, Bernardo interrompeu. Mas não posso perder mais tempo com eles. Já perdi 8 anos. Sofia, que observava da porta, teve uma ideia. O projeto do novo hotel em Londres, aquele que você estava planejando para o ano que vem, por que não adiantar? Bernardo franziu o senho, começando a entender. Expandir a rede para a Europa, começando por Londres. Você pode gerenciar a expansão de lá, Sofia continuou. Seria bom para os negócios, especialmente depois de tudo. Helena observava a conversa com interesse. Eu poderia ajudar com o projeto arquitetônico. Conheço o mercado londrino, as regulamentações. Estão falando de ir morar em Londres? Rafael perguntou em português, seu sotaque britânico dando um charme peculiar às palavras. Talvez, Bernardo respondeu.
surpreso com o português do filho. Você gostaria? Can we visit Brazil sometimes? Miguel perguntou da cama, sua cor jamais saudável. Whenever you want, Helena prometeu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Dr. Ricardo, que havia voltado para verificar os sinais vitais de Miguel, observava a cena com satisfação. O estresse não é bom para a condição cardíaca, comentou casualmente. Um ambiente familiar estável, por outro lado. Naquele momento, Roberto Almeida Prado apareceu na porta do quarto, seu rosto marcado por uma noite sem sono. Ele carregava uma pasta antiga de couro. Achei que vocês deveriam ver isso, disse, entrando hesitante no quarto. São fotos e documentos do seu pai biológico, Bernardo, seu verdadeiro pai. Inclusive, há cartas que ele escreveu para você, antes de partir. O quarto ficou em silêncio. Através da janela, o sol começava a nascer sobre São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Um novo dia estava começando, e com ele, a chance de reconstruir o que havia sido quebrado, de transformar mentiras em verdades, de converter vingança em perdão. A cobertura do Hotel Excelsior, normalmente um símbolo do poder dos Almeida Prado, parecia estranhamente silenciosa naquela tarde. Bernardo estava sentado em sua poltrona favorita, as cartas de seu pai biológico espalhadas sobre a mesa de centro. Helena ocupava o sofá oposto, enquanto os gêmeos, já recuperados do susto inicial, brincavam com um tablet no tapete. Antônio Guimarães. Bernardo leu em voz alta, o nome soando estranho em sua língua. Então este era o nome do meu pai verdadeiro. Ele era um homem brilhante, Roberto comentou, sentado ao lado do filho que criara. Um dos melhores engenheiros que já conheci. Fomos sócios no início da rede hoteleira. Helena pegou uma das fotografias antigas. Nela, um homem jovem sorria para a câmera, seus olhos verdes, os mesmos olhos que agora via em Bernardo e nos gêmeos, brilhando de felicidade. Quando ele descobriu a condição cardíaca, Roberto continuou, sua primeira preocupação foi o filho que havia acabado de nascer. Você, Bernardo. Ele sabia que não tinha muito tempo, então me pediu para cuidar de você como se fosse meu próprio filho. E minha mãe biológica? Bernardo perguntou, sua voz traindo a emoção que tentava conter. Ana Maria. Roberto respondeu suavemente. Ela não suportou a partida de Antônio. Entrou em depressão profunda e... Dad, look! Miguel interrompeu, mostrando algo no tablet. This hotel in London is for sale. O momento de tensão foi quebrado e todos se voltaram para o menino. Na tela, um edifício histórico no coração de Londres aparecia em um anúncio imobiliário. Mayfair, Helena comentou, reconhecendo o bairro. É uma localização perfeita para um hotel boutique. E já tem toda a estrutura histórica, Sofia acrescentou, inclinando-se para ver melhor. Precisaria apenas de reforma e adaptação. Bernardo observou seus filhos, tão absortos na ideia de ter o pai morando próximo a eles em Londres. O destino tinha um senso de humor peculiar. Seu plano de vingança havia se transformado em uma chance de redenção. Precisamos resolver algumas questões antes, ele disse, organizando as cartas de volta na pasta. A situação com os Montenegro, a transição dos negócios. Carolina ligou, Sofia informou. Ela está voltando para Paris. Disse que não quer nenhum tipo de exposição na mídia, então não vai criar problemas. Quanto aos investimentos, temos outros interessados. A rede hoteleira é sólida o suficiente para sobreviver a isso. Helena se levantou, caminhando até a janela. São Paulo se estendia diante dela, a cidade que tanto tentara esquecer e que agora a reconectava com seu passado de uma maneira que jamais imaginara. Os meninos precisam começar o tratamento, ela disse. Dr. Ricardo recomendou um especialista em Londres, mas quer fazer o acompanhamento inicial aqui. Podemos ficar algumas semanas, Bernardo sugeriu. Resolver tudo, fazer os exames necessários. Depois podemos pensar no futuro em Londres. Rafael, que havia estado quieto até então, aproximou-se do pai. Can you teach us more Portuguese? Mommy tries, but her accent is funny. Helena fingiu indignação, fazendo todos rirem. Era estranho como o riso podia surgir mesmo nos momentos mais improváveis, como a vida insistia em seguir em frente. Vou preparar os documentos para a transferência das ações, Roberto anunciou levantando-se. E Bernardo, seu pai, Antônio,
ficaria orgulhoso. Não pelo império hoteleiro ou pelo sucesso nos negócios, mas por ver você finalmente encontrando seu caminho. Quando Roberto saiu, seguido por Sofia, que tinha uma reunião de emergência com os acionistas, o silêncio voltou a reinar na cobertura. Mas era um silêncio diferente agora, cheio de possibilidades e promessas não ditas. Sabe, Helena começou, sentando-se ao lado de Bernardo, quando recebi seu convite para o casamento, pensei que fosse o fim de uma história. Nunca imaginei que seria apenas o começo. Bernardo observou seus filhos, agora completamente envolvidos em um jogo no tablet, suas cabeças juntas, tão parecidos com as fotos de Antônio Guimarães em sua juventude. Às vezes precisamos perder o rumo para encontrar o caminho certo, ele respondeu, sua mão encontrando a dela no espaço entre eles. Mesmo que esse caminho nos leve para o outro lado do oceano. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, e com ele, um capítulo de suas vidas se encerrava. Mas ao contrário do que Bernardo planejara inicialmente, não era um final marcado por vingança e amargura, e sim um recomeço fundado em verdade e perdão. A cidade que testemunhara seu passado agora os abençoava com um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado, provando que às vezes os melhores planos são aqueles que dão errado da maneira certa. O escritório de arquitetura de Helena, no centro de Londres, estava movimentado naquela manhã de outono. 3 meses haviam se passado desde os acontecimentos em São Paulo, e as mudanças eram visíveis não apenas nos projetos espalhados sobre sua mesa, mas principalmente no fluxo constante de pessoas que agora faziam parte de sua rotina. Os engenheiros aprovaram as modificações estruturais, Bernardo comentou entrando na sala com 2 xícaras de café. Ele havia alugado um escritório no mesmo prédio de onde comandava a expansão europeia dos hotéis Almeida Prado. O prédio em Mayfair é perfeitamente adaptável ao conceito que desenvolvemos. Helena sorriu pegando uma das xícaras. Era surreal como sua vida havia mudado. O projeto do hotel estava se tornando uma fusão perfeita entre o histórico e o contemporâneo, assim como a nova família que estavam construindo. Miguel e Rafael saíram bem na avaliação cardíaca de hoje, ela comentou, puxando alguns desenhos técnicos. O Dr. Patterson está otimista com o tratamento preventivo. Graças a Deus, Bernardo suspirou aliviado, sentando-se na poltrona próxima à mesa dela. E quanto às aulas de português deles? Estão progredindo rápido. Acho que ajuda a terem um pai nativo para praticar. Helena sorriu. Eles estão ansiosos pela visita da tia Sofia no próximo mês. O telefone de Bernardo vibrou. Era uma mensagem de Roberto. A foto mostrava a primeira página de um jornal paulista. Almeida Prado Hotels anuncia expansão internacional. Primeiro hotel em Londres marcará nova fase da rede. A imprensa parece ter esquecido completamente o escândalo do casamento. Helena comentou, espiando a mensagem. É impressionante como as pessoas podem mudar de foco tão rapidamente. O importante é que estamos seguindo em frente, Bernardo respondeu, seus olhos percorrendo os projetos na mesa de Helena. Embora confesso que às vezes sinto falta de São Paulo. É natural, ela disse suavemente. Mas você está se adaptando bem a Londres. Os meninos adoram ter você por perto e este projeto do hotel foi interrompida por batidas na porta. Era a Emma, sua assistente, acompanhada dos gêmeos que voltavam da escola. Mum, Dad! Miguel entrou correndo, seguido por Rafael. We got our parts in the school play. Em português, lembra? Bernardo sorriu. Ah, sim. Rafael corrigiu-se. Conseguimos nossos papéis na peça da escola. Helena observou como os meninos alternavam naturalmente entre os 2 idiomas agora, adaptando-se à nova realidade com a facilidade que só as crianças possuem. Bernardo havia se tornado uma presença constante em suas vidas, preenchendo um vazio que ela nem sabia que existia. O que acham de celebrarmos? Bernardo sugeriu. Podemos jantar naquele restaurante italiano que vocês gostam. Can we invite Mrs. Thompson? Miguel perguntou, referindo-se à antiga babá que ainda era presença frequente em suas vidas. Claro que sim, Helena respondeu. Ela é praticamente da família. Família. A palavra tinha um novo significado agora. Não era mais apenas Helena e os gêmeos contra o mundo. Era um círculo que se expandia, incluindo Bernardo, Sofia, Roberto
e até mesmo Mrs. Thompson. Antes do jantar, Bernardo comentou, podemos passar pelo prédio do hotel? As obras de restauração começaram hoje. Os olhos dos meninos brilharam. Eles haviam se interessado pelo projeto desde o início, fascinados pela ideia de ter um pedaço de sua herança brasileira em Londres. Podemos mostrar os desenhos da mamãe para os operários? Rafael perguntou empolgado. E explicar como vai ficar a fachada? Miguel completou. Helena e Bernardo trocaram um olhar cúmplice. Era impressionante como os gêmeos haviam herdado, não apenas os genes, mas também o interesse pela arquitetura e hotelaria. Primeiro guardem suas mochilas e organizem seus materiais. Helena instruiu, tentando manter alguma ordem no caos animado que seus filhos criavam. Enquanto os meninos arrumavam suas coisas, Bernardo se aproximou de Helena, colocando uma mão em seu ombro. Você já imaginou que estaríamos aqui? Ele perguntou baixinho. Quando mandei aquele convite, a vida tem um jeito interessante de corrigir nossos erros, ela respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. Às vezes precisamos dar a volta ao mundo para encontrar o que sempre esteve ao nosso alcance. Do lado de fora do escritório, Londres pulsava em seu ritmo característico. O outono pintava as árvores de dourado e o sol da tarde lançava sombras alongadas através das janelas. Era uma nova estação, um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, todos os elementos pareciam estar no lugar certo. O aeroporto de Heathrow estava especialmente movimentado naquela manhã de dezembro. Sofia Almeida Prado atravessava o terminal de desembarque, ansiosa para ver como a vida de seu irmão havia mudado nos últimos meses. Ao seu lado, Roberto caminhava mais devagar, ainda se recuperando de uma pequena cirurgia no joelho. Tia Sofia! As vozes dos gêmeos ecoaram pelo saguão. Miguel e Rafael correram em sua direção, agora mais altos e com sorrisos ainda mais parecidos com os de Bernardo. Meus amores! Ela os abraçou forte, notando como estavam mais corados e saudáveis. Como vocês cresceram! Bernardo e Helena se aproximaram mais calmamente, de mãos dadas, um gesto que não passou despercebido por Sofia. As coisas realmente haviam mudado. Bem-vindos a Londres. Helena sorriu, abraçando os dois. Como foi o voo? Longo, Roberto suspirou, mas seus olhos brilhavam de satisfação ao ver a família reunida. Mas valeu a pena. No caminho para o carro, Miguel e Rafael disputavam a atenção do avô, contando sobre a peça da escola e como estavam ajudando com o projeto do hotel. Roberto ouvia atentamente, orgulhoso de como seus netos haviam herdado o interesse pelos negócios da família. E como está São Paulo? Bernardo perguntou, enquanto dirigia pelas ruas londrinas. Se recuperando do escândalo, Sofia respondeu sinceramente. Carolina está noiva de novo, sabia? Um empresário francês. E os Montenegro, bem, eles acabaram investindo em outra rede hoteleira, mas menor. E quanto aos exames? Roberto perguntou, sua voz carregada de preocupação. Como estão os meninos? O tratamento está funcionando, Helena respondeu. O doutor Patterson diz que com os cuidados adequados, eles terão uma vida completamente normal. Chegaram ao apartamento em Notting Hill, um duplex espaçoso que Bernardo e Helena haviam escolhido juntos. As paredes da sala estavam decoradas com fotos dos meninos, algumas recentes de Londres, outras antigas de São Paulo, contando silenciosamente a história de duas vidas que finalmente se entrelaçavam. Vovô quer ver os desenhos do hotel? Rafael perguntou empolgado, puxando Roberto para seu quarto, onde mantinha uma pasta com cópias dos projetos. Calma, deixa o vovô descansar um pouco da viagem. Helena tentou intervir, mas Roberto já estava sendo arrastado escada acima, seguido por Miguel. Sofia observou a cena com um sorriso. É incrível como eles se parecem com você quando criança, Bernardo. Até o jeito de falar. Agora misturando português e inglês. Helena riu. Às vezes me perco tentando acompanhar. E o hotel? Roberto perguntou quando finalmente conseguiu voltar para a sala. As obras estão dentro do cronograma? Perfeitamente, Bernardo respondeu. Na verdade, temos uma surpresa. Helena? Ela assentiu, pegando uma pasta sobre a mesa de centro. Depois do sucesso do projeto em Mayfair, recebemos outras propostas. Paris, Berlim, até mesmo Dubai se interessou pelo conceito.
A ideia é expandir, mantendo a essência familiar, Bernardo explicou. Cada hotel terá elementos da cultura local, mas com o toque brasileiro que sempre caracterizou a rede. Como os meninos dizem, Helena sorriu, o melhor dos dois mundos. Sofia notou como seu irmão parecia diferente, mais leve, mais verdadeiro. O Bernardo que vivia em São Paulo, obcecado por aparências e vingança, havia dado lugar a um homem que finalmente encontrara seu propósito. Sabe, Roberto comentou, observando os netos brincarem na varanda. Antônio sempre dizia que a vida tem um jeito próprio de nos ensinar suas lições. Ele ficaria orgulhoso de ver como tudo se encaminhou. As cartas dele... Bernardo começou, sua voz embargando levemente. Li todas, cada palavra. É estranho como posso sentir tanta falta de alguém que nunca conheci. Helena segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Os gêmeos voltaram para a sala, trazendo consigo a energia contagiante da infância. Podemos mostrar Londres para o vovô e a tia Sofia? Miguel perguntou esperançoso. Que tal amanhã? Helena sugeriu. Hoje eles precisam descansar da viagem. E depois podemos visitar o hotel? Rafael completou. O hotel, o parque, o Big Ben, Sofia listou abraçando os sobrinhos. Temos 2 semanas para ver tudo. A noite caía sobre Londres e a família se reuniu para um jantar casual na cozinha. Era uma cena comum para muitos, mas para eles representava uma vitória. Sobre o orgulho, sobre o passado, sobre os medos que quase os impediram de encontrar a felicidade. A família, Roberto propôs um brinde, erguendo sua taça de vinho. A família. Todos repetiram, incluindo os gêmeos com seus sucos de uva. Lá fora a neve começava a cair suavemente, cobrindo Londres com um manto branco. Dentro do apartamento em Notting Hill, o calor do amor familiar derretia as últimas barreiras que ainda pudessem existir entre eles. O prédio histórico em Mayfair reluzia sob o sol da primavera londrina. Após meses de restauração meticulosa, o Almeida Prado London estava pronto para sua inauguração. Helena supervisionava os últimos detalhes da decoração no saguão principal, onde elementos da arquitetura britânica clássica se mesclavam harmoniosamente com toques da cultura brasileira. Os arranjos de flores chegaram, Bernardo informou, aproximando-se com uma prancheta. E a assessoria de imprensa confirmou a presença de todos os principais veículos de comunicação para amanhã. Inclusive os brasileiros? Helena perguntou, ajustando um quadro na parede. Sim, teremos representantes do Estadão e da Folha. Ele sorriu. Parece que a história do herdeiro dos Almeida Prado que encontrou o amor e o sucesso em Londres é irresistível para eles. Os gêmeos entraram correndo no saguão, ainda usando seus uniformes escolares. Mrs. Thompson, que continuava como uma presença constante em suas vidas, os seguia com suas mochilas. Dad, we got A+ in our Portuguese test, Miguel anunciou orgulhoso. Em português, lembra? Bernardo provocou gentilmente. Ah, sim, Rafael corrigiu. Tiramos nota máxima no teste de português. Helena abraçou os meninos, orgulhosa de como haviam se adaptado à vida dupla entre culturas. No último check-up com o Dr. Patterson, ele havia confirmado que o tratamento preventivo estava sendo um sucesso. Seus corações estavam fortes e saudáveis. Os convidados de São Paulo começam a chegar hoje à noite, Bernardo comentou, consultando seu telefone. Sofia já está no aeroporto. Roberto vem com ela, junto com... Com? Helena perguntou, notando sua hesitação. Carolina, ele completou. Ela pediu para vir. Disse que quer fazer as pazes, mostrar que não há ressentimentos. Helena assentiu compreensiva. O tempo havia suavizado as arestas do passado. Ela está realmente feliz em Paris, pelo que soube. É verdade, Bernardo concordou. Às vezes as coisas precisam dar errado para que todos encontrem seu caminho certo. Os gêmeos, que agora examinavam fascinados o imenso lustre do saguão, eram a prova viva dessa verdade. O que começara como um plano de vingança havia se transformado em uma história de redenção e amor. Mommy, can we show vovô e tia Sofia our special place when they arrive? Miguel perguntou, referindo-se ao jardim suspenso que Helena havia projetado especialmente para eles no último andar do hotel. Claro que sim, ela respondeu em português, mantendo o esforço de bilinguismo. Mas primeiro,
Precisamos nos arrumar para o jantar de hoje. O jantar em questão seria uma prévia da inauguração, apenas para a família e amigos próximos. Helena havia insistido nesse momento mais íntimo antes da grande celebração oficial. Mrs. Thompson, pode levar os meninos para casa? Bernardo pediu. Helena e eu ainda temos alguns detalhes para resolver aqui. Quando ficaram sozinhos no saguão, Bernardo puxou Helena para perto de si. Consegue acreditar que chegamos até aqui? Às vezes parece um sonho, ela admitiu olhando ao redor. O hotel era a materialização física de sua jornada. Uma fusão perfeita de passado e presente, de Brasil e Inglaterra, de dor e cura. Encontrei isso hoje, Bernardo disse, tirando um envelope conhecido do bolso. Era o convite de casamento que havia enviado a Helena, agora amarelado pelo tempo. Estava entre algumas coisas antigas no escritório em São Paulo. Helena pegou o convite, sentindo o mesmo perfume de lavanda, agora muito fraco. Sua grande vingança, ela sorriu, irônica, que se transformou no maior presente da minha vida, ele completou, beijando-a suavemente. O sol começava a se pôr sobre Londres, seus últimos raios atravessando os vitrais restaurados e criando padrões coloridos no piso de mármore. Amanhã o hotel estaria cheio de convidados, fotógrafos e jornalistas. Mas naquele momento, era apenas deles, um monumento ao amor que havia sobrevivido ao tempo, à distância e ao orgulho. Na rua, os gêmeos acenavam do carro, onde Mrs. Thompson os esperava para levá-los para casa. Helena e Bernardo observaram até o veículo desaparecer na esquina. Vamos? Ele perguntou, oferecendo seu braço. Temos um jantar para preparar. E uma vida inteira pela frente, ela completou, entrelaçando seu braço ao dele. Juntos, caminharam para fora do hotel, deixando para trás o convite que havia mudado suas vidas. Amanhã seria um novo capítulo em sua história, mas hoje, naquela noite tranquila em Londres, eram apenas uma família prestes a realizar um sonho conjunto. O dia da inauguração amanheceu com um céu surpreendentemente azul sobre Londres. No saguão do Almeida Prado London, os últimos preparativos eram finalizados enquanto os primeiros convidados começavam a chegar. Sofia, impecável em seu vestido azul marinho, coordenava a recepção com a eficiência que a caracterizava. Roberto, apoiado em sua bengala, observava orgulhoso o vai e vem de pessoas, ocasionalmente parando para cumprimentar velhos conhecidos de São Paulo. No jardim suspenso do último andar, Helena dava os toques finais em sua obra-prima. Um espaço que mesclava a sofisticação europeia com a exuberância tropical brasileira. Os gêmeos, vestidos com ternos idênticos, brincavam entre as plantas, seus risos ecoando no ar da manhã. Está tudo perfeito, Bernardo comentou aproximando-se. Ele vestia um terno italiano impecável, mas seus olhos revelavam uma emoção que nenhuma roupa poderia esconder. Quase tudo, Helena corrigiu com um sorriso. Falta só uma coisa. Ela tirou do bolso um pequeno embrulho e entregou a Bernardo. Dentro havia uma fotografia antiga, a mesma que eles haviam tirado em frente ao MASP anos atrás, agora emoldurada em prata. Para pendurar no seu escritório, ela explicou. Para lembrar que às vezes o fim de uma história é apenas o começo de outra melhor. Bernardo a abraçou, emocionado. Abaixo deles, o som de música começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia de inauguração. O saguão estava repleto quando a família desceu. Jornalistas, fotógrafos, empresários e celebridades misturavam-se em uma multidão elegante. Carolina, que chegara com seu noivo francês, aproximou-se do casal. Está absolutamente lindo, ela elogiou sinceramente. Vocês conseguiram algo realmente especial aqui. Obrigada, Helena respondeu, genuinamente grata pela gentileza. Os discursos começaram. Roberto falou sobre a história da rede hoteleira, sobre sonhos e perseverança. Sofia mencionou a expansão internacional e os novos horizontes. Quando chegou a vez de Bernardo, ele surpreendeu a todos chamando também Helena e os gêmeos ao palco improvisado. Este hotel não é apenas um empreendimento, ele começou. É uma história de redenção, de como um plano de vingança pode se transformar em amor, de como os erros do passado podem nos guiar para o futuro certo. Helena segurou sua mão,
enquanto os gêmeos se posicionavam orgulhosamente ao lado dos pais. A arquitetura deste lugar, Bernardo continuou, representa nossa própria jornada. As paredes antigas que foram preservadas são como as memórias que nos trouxeram até aqui. As renovações são como as mudanças que nos permitiram crescer. E o resultado final é como nossa família, uma mistura perfeita de passado e presente, de Brasil e Inglaterra, de dor e alegria. Os fotógrafos registravam o momento, mas para a família no palco era como se estivessem sozinhos, compartilhando uma vitória particular. O Almeida Prado London não é apenas mais um hotel, Bernardo concluiu. É um testemunho de que o amor verdadeiro encontra seu caminho, não importa quantos desvios precise fazer. Depois dos aplausos e das formalidades, a celebração continuou. Os gêmeos guiavam orgulhosamente o avô pelo hotel, mostrando cada detalhe que haviam acompanhado durante a construção. Sofia conversava com investidores interessados nos próximos projetos internacionais. Carolina e seu noivo admiravam a vista de Londres do Jardim Suspenso. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena encontrou Bernardo em seu novo escritório, já com a foto do MASP pendurada na parede. Então, ela sorriu. Valeu a pena mandar aquele convite? Cada momento, ele respondeu puxando-a para perto. Mesmo os difíceis. Através da janela podiam ver Miguel e Rafael brincando no jardim com Sofia, seus risos misturando-se com os sons da cidade. O sol começava a se pôr sobre Londres, pintando o céu com cores que lembravam as tardes em São Paulo. Sabe, Bernardo comentou, passei tanto tempo tentando provar meu valor, tentando me vingar, que quase perdi o que realmente importava. Mas não perdeu, Helena respondeu suavemente. Às vezes precisamos dar a volta ao mundo para encontrar nosso lugar, e nosso lugar é onde está o amor. Os últimos raios de sol iluminavam o letreiro dourado do hotel, Almeida Prado London. Mais do que um empreendimento, era um símbolo de que o destino tem caminhos misteriosos de transformar vingança em amor, orgulho em humildade e perdas em ganhos maiores do que poderíamos imaginar. E assim, naquela tarde de primavera em Londres, a história que começou com um convite de casamento enviado por vingança encontrou seu verdadeiro final, não em um grande evento social em São Paulo, mas no amor de uma família que aprendeu que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar.